Obrigado. O Senhor está na sua mão aí. Faz de conta que a pastora que está pregando, você capricha aí, tá? Lucas capítulo 15. O som tá bom aí para vocês? Tá ouvindo bem aí? Amém, irmãos? Amém? Aí atrás, Aninha, tá ouvindo bem o som aí? Ana e... Ah lá, não estão ouvindo, ó. Aumenta um pouquinho para mim o som, por favor. Por favor. Lucas capítulo 15. No versículo 20, eu vou falar aqui uma palavra para a mensagem desta noite. Glória a Deus. Lucas capítulo 15 e versículo 20. O texto em si é bem conhecido, bem famoso. É uma parábola bem conhecida. E como a palavra de Deus, ela nos permite as revelações, às vezes de um texto inteiro, às vezes de uma palavra. É uma palavra que eu quero usar aqui nesta noite. Lucas capítulo 15, versículo 20. Vai levantando, você dá próxima. Ouviu o Cidinho lá embaixo. Não, volta. Aí. A palavra que eu quero usar é correndo. Só essa palavra. Correndo, diga comigo, correndo. Amém? Quem não falou, diga amém. Então vamos falar de novo, vai, 1, 2, 3, correndo, 1, 2, 3, correndo. Estava parado ou estava correndo? Pode sentar, correndo. Essa palavra, correndo. Sabe, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus com um pouco mais de carinho, a gente tem alguns pontos a obedecer, algumas coisas para que a gente entenda. Primeiro, quando você ler a Bíblia, você diga: Espírito Santo de Deus, traga ao meu coração a revelação do que eu vou ler, do que eu estiver lendo. Amém ou não amém? Entendeu? Porque a palavra de quem é? De Deus. Amém? A palavra de quem é mesmo? De Deus. Se puder acender as luzes do fundo, por favor, que eu quero ver o rostinho de todo mundo aí. Então, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós primeiro temos que fazer esta pequena oração: Senhor, traga em mim, ao meu coração, a revelação da palavra que eu vou ler. Sabe o que vai acontecer, meus amados? Você começa a ler e dentro de você começa a vir a inspiração do que você está lendo. Você já viu pessoas falando assim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por que elas não entendem? Porque elas não pegam a chave e abrem a porta gloriosa que Deus tem para o entendimento. Lembrem-se que Jesus fez a seguinte oração: Pai, graças te dou, porque ocultastes, escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes a quem? Aos pequeninos. Os pequeninos somos nós. Aos olhos do mundo nós somos pequeninos. Nós não temos fortuna, nós não temos fama, nós não temos poder, nós não temos nada. As pessoas podem olhar e dizer: esse é um pequenininho, esse é um coitadinho, esse é uma judiação. Só que estão enganados. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o que eles não têm? Advogados, engenheiros, médicos, todos os doutos desta terra, os formados em todas as faculdades do planeta, eles não têm o que você pode ter, que é a revelação da palavra de Deus. Dá um amém aí, irmão.
Amém? Você está concordando, assim seja. Então, quando nós estamos orando, falando com Deus e oramos pedindo a revelação, Ele abre aquela janela do entendimento, a porta do entendimento, o céu do entendimento, e você passa a entender aquilo que você está lendo. E quando nós entendemos, a palavra fala ao nosso coração, ela pode se materializar, que é a palavra rema, vida, ou seja, eu desejo que o Senhor me dê uma bênção, eu começo a crer que Ele vai me abençoar. Eu leio aqui na Bíblia uma das promessas, que são muitíssimas promessas, que eu serei abençoado. Eu quero sentir a presença dEle. Eu leio aqui que Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentro de mim nasce esta força. E eu posso não só crer, eu passo a sentir que Ele está comigo, que Ele está com você. Você pode ler qualquer livro na terra, não causará efeito nenhum. Esse livro é de um médico, esse livro é de um cientista, esse livro aqui foi escrito por um poeta. Você pode ler qualquer livro, não traz efeito nenhum, a não ser conhecimento. Mas este, quando você lê, lhe traz poder. A Bíblia, ela não traz conhecimento apenas, ela traz poder, poder do alto para as nossas vidas. E quando eu estava lendo, estudando e vendo, eu me deparei, irmãos, neste correndo. Em algumas traduções, fala que o pai viu e correu. Mas que história é essa, para quem não conhece ou não lembra? É a do filho pródigo. Aquele moço que pediu a parte dele em herança, saiu pelo mundo afora, arrebentou a cabeça, gastou o que tinha, foi viver com os porcos, de repente deu um estalo, e ele falou: opa, que negócio é esse? Eu estou aqui vivendo no meio dos porcos, comendo as comidas semelhantes a dos porcos, e enquanto isso lá na minha casa, lá em casa, na casa do meu pai, os jornaleiros estão comendo do bom e do melhor. A palavra jornaleiro aqui na Bíblia não é, na tradução antiga, não é quem vende jornal. São jornadas de trabalho, períodos de trabalho, tá bom? Então não se fala de jornal em jornaleiro, sim, períodos de trabalho. Então, os que trabalham lá em casa, ainda que sejam em períodos, aquele que trabalha das 6 ao meio-dia, ou do meio-dia às 6 da tarde, ou das 6 da tarde à meia-noite, ou da meia-noite às 6 da manhã, nos períodos que lá trabalham, eles têm do bom e do melhor, tem pão, tem a comida, tem a bebida, tem a carne, tem tudo, tem lugar para dormir, para descansar, e eu estou aqui vivendo entre os porcos. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar e vou pedir ao meu pai que me perdoe. Ele não precisa mais me tratar como filho, mas que me trate como um dos seus empregados, seus jornaleiros, aqueles que servem a casa. Já está bom demais. Porque sendo igual a eles, eu já vou estar muitíssimo melhor do que nesta posição que eu estou. Então houve naquele coração o arrependimento, o desejo de voltar, e depois ele pôs em prática o arrependimento. Ele não ficou só arrependido e continuando lá com os porcos, não. Ele se arrependeu e colocou em prática que iria sair daquela situação e na direção de seu pai. Aí vem então agora esta cena. Todos os dias, pelo que a gente entende na ilustração, na parábola, o pai ficava olhando para ver se o filho estava voltando, para ver se o filho estava vindo. O pai tinha esta preocupação de saber se o filho estava vindo para a tomada de decisão que ele depois aplicaria. E qual era? Sair correndo. O pai ficava esperando: meu filho, será que é hoje? Será que é hoje que ele vai vir? Porque se ele vir, eu tenho que sair correndo na direção dele. E por que sair correndo? Por que que ele deveria ir
correndo na direção do filho. Ah, pastor, porque ele amava o filho, porque ele queria bem o filho. Claro, tudo isso conta. Mas havia uma preocupação mais séria em relação a esta atitude do pai. E qual era, meus amados? A atitude do pai não era apenas a saudade, o amor, o desejo de ver o filho de volta, mas a preocupação era que o filho pudesse ter vida, que o filho pudesse chegar e viver. Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos lá em Deuteronômio. A história está lá atrás, em Deuteronômio. Deuteronômio, eu não sei se eu passei para vocês aí, né? Capítulo, vamos ver aqui em Deuteronômio. Aqui tem a palavra que explica esta parte. Quando um filho desobedecia, desonrava o pai, quando ele praticava um ato que envergonhava o pai, o que acontecia com este filho? Primeiro, o pai tinha que corrigir, mas o filho continuava rebelde, desobediente. E aí então vinha a seguinte orientação, Deuteronômio 21, 18 em diante. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta daquele lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, ou seja, é desobediente, repete as suas coisas ruins e não dá ouvidos à nossa voz, e é um comilão e beberrão, quer dizer, vive ali às custas do pai e não faz nada. Vem agora o resultado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Vixe. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Gente, é sério demais. É sério. Era a lei. A lei era essa. A lei era essa. O pai conhecia essa lei. O pai vivia embaixo desta lei, sabia desta lei. É por isso que ele sai correndo ao encontro do filho. Porque se o filho chegasse na condição que estava, não era uma Bauru aquele lugar, era uma cidadezinha pequenininha. Todo mundo sabia de tudo. O que queriam ver? Um rapaz que estava voltando para casa, todo rasgado, todo sujo, que tinha humilhado o pai, tinha envergonhado o pai, tinha desejado a morte do pai. Como, pastor? Quando ele pede a parte dele, a herança, irmãos, herança só se constitui, só é dada, só é entregue quando dá morte. Ele forçou uma situação, ele antecipou a morte do pai. Então tudo isso pesava contra ele. Certamente ele seria punido na chegada, ele seria punido. A ilustração ou a parábola teria uma outra linha se a lei fosse aplicada. Então o pai sai correndo na direção do filho. Corre, mas o ato de correr para o pai, irmãos, não era fácil, era praticamente proibido, porque os anciãos não podiam correr, os anciãos, os velhinhos, só podiam andar, porque eles usavam os vestidões lá, os vestidos,
E para correr, eles teriam que levantar os discípulos para correr. Levantando o vestido, ia mostrar a perna. E era indigno para um ancião andar de pernas de fora. Olha que loucura isso. Era a regra. Então o pai, para correr, ele teve que levantar a sua roupa, para as pernas ficarem livres para ele correr. E ele não estava nem aí, que ele seria humilhado, que ele seria envergonhado, que iriam julgá-lo. Ele era com o filho que estava voltando. Então, este pai prefigura o nosso Deus. Este pai simboliza o nosso Deus, que não estava nem aí com Satanás, com o inferno, com que queriam dizer. Ele era interesse em salvar-nos, porque o amor dele era maior do que qualquer outra coisa, e ele espelha em seu Filho Jesus o seu amor. O amor que está em Deus é transmitido a Jesus, o amor que está em Jesus é transmitido a todos nós. A Bíblia fala, quando Paulo fala sobre a morte de Jesus, fala de vergonha. Foi uma vergonha para Jesus o que ele passou, o que ele sofreu, mas ele não se deteve. Ele não ficou preocupado, morrer na cruz é uma vergonha. Não, se a cruz é o caminho para salvar aqueles que virão a mim, é a cruz que eu tenho que chegar, é nela que eu vou ficar, por amor, aleluia. E aí este homem corre, não se importou que o vizinho, o outro amigo, alguém fosse dizer, mas o José está correndo lá, feito doido, com as saias levantadas. Porque olha lá quem está chegando, o rebelde, aquele sem vergonha, aquele isso, aquele aquilo. Ele não estava nem aí, ele saiu correndo. Foi assim que Jesus fez conosco, ele correu em nossa direção. Ele correu, ele não estava nem aí que a nossa situação era vexatória, era vergonhosa. Porque pecado é isso, pecado é uma coisa que causa vexame, que causa vergonha, que causa dor, que causa tudo. Mas Jesus não estava nem aí com isso. Ele estava aí conosco, com cada um de nós. Então ele passou por tudo que passou. Ele foi despido, foi cuspido, foi xingado, esbofeteado, açoitado, massacrado, rasgado, moído. Tudo por amor. Esse amor nos constrange, irmãos. Esse amor tem que constranger você. O amor de Jesus tem que deixar você às vezes assim, puxa vida, foi muito amor por mim. Porque quantas vezes, irmãos, a gente não valoriza este amor. A gente acha que é coisa comum, é uma coisa normal, corriqueira. Comum é o amor de pessoas com pessoas, porque ora tem, ora não tem, ora é verdadeiro, ora é falso. Mas o amor de Deus, além de ser verdadeiro, ele é eterno. A gente pisa na bola, a gente pede antecipado a nossa herança, a gente quer fazer um monte de coisa, mas ele continua nos amando. E segundo a palavra em João, não é um amar comum, é um amar de tal maneira. O escritor não conseguiu expressar a grandeza do amor de Deus e escreveu assim: o amor de Deus de tal maneira. É indescritível. E esse homem aqui, ele corre e abraça e beija o seu filho. 3 ações. Primeiro ele corre na direção para chegar antes dos anciãos, para chegar antes dos fofoqueiros, para chegar antes dos que poderiam condenar aquele moço. Ele corre, chega na frente. Aquela regra, aquela lei que havia lá em Israel, que havia lá naquela época, fazia com que, se aquele moço não tivesse tido o amparo de seu pai imediatamente, o ancião chegava lá com um vaso, quebrava na frente do moço,
e tacava a pedra nele até ele morrer. A regra que estava lá que eu li lá atrás. Mas o pai sabia disso. O pai sabe que você estava prestes a ser morto, mas ele chegou primeiro. Chegou primeiro que Satanás. Chegou primeiro que o diabo, que o inferno. Ele chegou primeiro na sua vida por causa do amor que ele tem por você. Aleluia. Irmãos, e eu quero dizer nesta noite que o amor que nos traz aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, que nos traz aqui neste momento de comunhão. Disse hoje de manhã, se as pessoas entendessem, antigamente, pastores aqui da igreja, a gente usava a expressão dos ceieiros. Vocês lembram disso, pastor Eva? Ceieiros. Quem eram os ceieiros? Eram irmãos que vinham na igreja só no dia da ceia. Ceieiros. Era essa expressão que a gente usava na nossa época antiga. Só vinham na igreja no dia da ceia. Os outros domingos desapareciam, mas no dia da ceia estavam todos lá. E hoje, que nem os ceieiros estão presentes entre nós. Irmãos, mas eu louvo a Deus que vocês estão aqui. E porque vocês estão aqui, o Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. E eu vejo aqui com muita esperança o renovar do amor de Deus nesta noite. Que quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O pão, o corpo, o suco da videira, o sangue. Mas não é só corpo e sangue, é sacrifício. É um corpo dilacerado, rasgado com uma coroa, rasgado com uma lança, rasgado com os cravos, rasgado com os chicotes que tinha pontas de lança, de ossos nas suas pontas. Tudo rasgava. Jesus foi rasgado o tempo todo. E ele permaneceu ali fiel ao amor que ele tem e teve por todos nós. É o amor que nos traz aqui. Preparada, Carol? Preparada, Carol? Ok? Estou com 1 minuto aqui para encerrar. Irmãos, que você possa sentir-se prestigiado e privilegiado pelo amor que fez o Senhor correr em sua direção. Assim como aquele homem correu na direção do Filho, o Espírito Santo está correndo em sua direção. Deus seja louvado.